clima gostoso, a gente tá começando o episódio dessa semana. Mais uma vez, eu não sei a quem interessa sabotar o Lendo na Correria, porque a gente fez 13 minutos de live e simplesmente travou. O computador não desligou, a câmera não desligou, mas simplesmente travou a live. E aí a gente tá tendo que fazer o mesmo esquema que a gente fez da última vez, que é, estamos gravando aqui, como se fosse ao vivo, a gente vai subir desse jeito mesmo, e se tudo der certo, a próxima vai ser de fato ao Com vivo. certeza. Sei que não interessa muito isso que a gente tá falando, mas é porque a gente já riu muito nessa situação. A gente já riu muito da Tô situação, quase chorando aqui. a gente percebeu que o roteiro que a gente tinha feito tinha ido pra escucuia no meio da live, E mas faz agora parte. Não, tudo bem. deu tudo certo. Mas o assunto principal é... O que a gente realmente quer falar é É. sobre clubes do livro, como vocês bem estão vendo, e qual é a nossa experiência, e falar um pouquinho sobre a diferença pra gente de uma leitura coletiva e de uma leitura que a gente chama de solitária. Pode dizer assim, aquilo que a Sim. gente lê e não tem com quem conversar, não tem com quem compartilhar, né, amiga? É. A gente decidiu falar sobre isso principalmente porque a gente queria muito falar sobre o que a gente leu até agora, e a gente percebeu que não tem como falar sobre as nossas leituras desse ano sem falar de Clube do Livro, porque desde o ano passado a gente ficou viciadas em entrar em Clube de Livro. É um caminho, sem volta. Exatamente. Isso não foi combinado. É um caminho completamente sem volta. Então, não quero enrolar muito, porque a gente já enrolou demais aqui com a câmera desligada. E eu já vou perguntar logo o que muita gente quer saber quando a gente vai falar sobre livros que a gente leu ao longo do ano. Eu quero saber as tuas recomendações logo de cara. Ah, com certeza. Inclusive, nossa amiga Giovana é responsável também por esse tópico, né? Que pediu indicação do Lendo na Correria. Então, assim, amiga, eu vou começar dizendo que eu não consigo falar das minhas indicações só pelo livro em si. Porque eu tenho que falar da experiência literária, porque eu tenho certeza que isso interferiu muito na minha experiência. Eu vou te dar um exemplo. Eu li O Senhor das Moscas, foi o último livro que eu li, e eu li por causa de um clube do livro, que foi o Inquietos. É um livro que eu considero bom, mas não é um livro que eu vou te dizer, amiga, lê, porque esse livro vai mudar a tua vida, a tua percepção. Eu amei, ele é maravilhoso. Amei. E olha que eu marquei um monte de coisa, ele tem umas frases, umas sacadas muito boas. Mas assim, eu sei que eu gostei, em parte, por causa da experiência do Clube do Livro. Porque eu ainda fui tomar café mais cedo com o Carrie, que também é uma das pessoas que participa e tem o seu próprio Clube do Livro. E a gente começou a conversar sobre o livro e sobre as reflexões que a gente tirou dele. E aí depois, de repente, foi para um papo político-filosófico que não tinha mais tão a ver com o livro, mas que isso foi, sabe, trazendo outros tópicos. E eu sei que se enriqueceu muito a minha leitura. Então, tipo assim, não consigo te indicar o livro pelo livro, mas pela leitura. E aí, por exemplo, tive essa leitura por conta do Clube do Livro, né? E também tive leituras solitárias que eu acho que foram boas por eu estar sozinha, né? Mas, tipo assim, vou pensar aqui nas indicações que eu tenho, mas eu te pergunto também como é que são essas experiências pra ti? Se é loucura da minha cabeça que eu tô falando, porque eu realmente não consigo separar a leitura da experiência em torno do que eu tiro dela. Tanto que, desculpa te interromper, mas aqui, uma das melhores leituras do ano foi que eu li contigo. E a Atmosfera, que foi do episódio passado. Eu tenho certeza que esse livro, tipo, engrandeceu a experiência porque eu compartilhei contigo. Por mensagem, pelo vídeo, por surtos pessoalmente, coisas que a gente não conseguiu falar no vídeo, mas que a gente compartilhou durante a leitura. Então, tenho certeza que isso aumentou a nota do livro pra mim, sabe? Eu concordo contigo. Eu acho que não tem como tu separar a experiência que tu tem quando tu tá lendo e o pós do que tu achou do livro em si, porque tá tudo interligado. Então, apesar de eu ter lido livros que eu não gostei muito da leitura em si, eu não posso dizer que eu tive uma experiência ruim desse ano até agora, porque até os livros que eu não gostei, conversar com as pessoas sobre o livro e até saber que algumas também não gostaram tanto quanto eu, outros gostaram, foi muito divertido. Então, eu concordo muito contigo. Então, o que eu vou falar agora vai ser... Vou começar falando sobre os livros que eu li de forma coletiva. E aí eu acho que a gente pode escolher 3 experiências de leitura coletiva para aprofundar um pouquinho mais. Beleza. O que tu acha? Beleza? Tá, beleza. Eu vou falar primeiro de 3 experiências de leitura coletiva de clubes do livro. E se duvidar, foram compartilhadas, né? Exatamente, que a gente tá nos mesmos clubes do livro, quase todos. Foi realmente um vício. A gente começou com um, que foi da leitura, e de repente a gente tá em 4, 5, né? Perfeito. É exatamente isso. Ainda vamos criar o nosso. Spoiler, a gente vai ter o nosso clube do livro, inclusive. Se prepare. Mas eu vou começar falando sobre o Clube do Livro, que é um clube do livro nosso, só dos nossos amigos. É um clube do livro mais íntimo, só entre a gente. E é com a Júlia e o Kelly.
né? Em que a gente decidiu que a gente ia ler a trilogia de Acotar. Por conta da Tatá e da Ju, que gostam muito, eu não tinha muito interesse em ler, mas elas falaram tanto que a gente falou, então eu e o cara, a gente falou, então vamos ler. Carla subestimou a trilogia, o esquema de pirâmide da Sadia Meadows. Eu entrego logo. Muito, e olha que eu sou muito fã de Trono de Vidro, né? Mas subestimei muito a Cotar. Cara, foi uma das experiências mais gostosas desse ano até agora. Mas as mais gostosas, porque não só pelo livro, porque não dá pra falar da trilogia inteira aqui, né? Senão seria um episódio inteiro só sobre a Cotar. Mas quem sabe, né? Quem sabe se não vocês venham querem, aí. comenta aqui. Quem sabe não vem um episódio aí. Mas o meu favorito foi o segundo livro. O segundo livro foi, assim, maravilhoso, muitos surtos. Inclusive, a Tatá tá aqui com os livros. É o melhor, gente. Inegavelmente é o melhor. Gente, ele é maravilhoso. E foi muito gostoso poder surtar com a Tatá, que já tinha lido. Aí eu mandava mensagem pra Júlia. O Kelly agora que tá indo pro terceiro. Então ele manda mensagem no nosso grupo surtando com o segundo. Então essa experiência de tu sentir alguma coisa e tu poder externalizar pra alguém que tá sentindo junto, que já sentiu ou que tá sentindo junto contigo, é muito legal. Então, assim, a trilogia de Acotar foi uma das experiências literárias mais gostosas que eu tive até agora. Um outro livro que pra mim também foi uma das melhores experiências até agora, foi um dos últimos que eu li, que é Nas Margens do Rio Amazonas, do Weber. Esse livro a gente leu também por conta do Clube do Livro, que é o Visagento. E a reunião, né, o Clube do Encontros, foi na Valer, na editora Valer, aqui no centro. Eles cederam um espaço pra gente. E o Weber estava presente nesse encontro. Corajoso, hein, Weber? Corajoso, porque a gente estava lá para realmente debater sobre o livro, né? Mas ele foi uma das melhores experiências. Eu tive a honra de poder falar diretamente pro autor como esse livro mudou muitas coisas dentro de mim, porque a gente se conecta com a nossa história. É uma questão muito identitária. Então, toda essa experiência de poder conversar com as pessoas sobre isso e com o autor, né, de bônus, tinha um autor lá para falar, foi incrível. E eu só tive essa experiência porque a gente estava numa leitura coletiva, porque sozinha, esse livro já teria sido uma experiência incrível. Eu poder compartilhar fez com que ele fosse um dos meus favoritos, sabe? Uhum. E, por fim... Amiga, só complementando, é porque eu também li esse livro. E, cara, eu preciso comentar que ele é muito gostoso de se ler. Principalmente para quem mora aqui, para quem é dessa região, quem tem algum contato. Porque eu senti como se realmente alguém tivesse me contando uma história. Que ele contou, né? Que eram histórias da avó dele. E, assim, quando eu digo que ele é gostoso, não é que é uma história leve. Porque, assim, esse livro ele foi escolha do Visagentos, que é um clube de livros de terror. Perfeito. Não sei pra que eu fui me meter nesse clube do livro, mas é do Carrie, @Carrie Slytherin, Sonserina em inglês, que eu não sei pronunciar, gente, me perdoa, tá? Mas, basicamente, é um clube de iniciativa dele para ler livros de terror, alternando com livros do Stephen King, né? Sim. Que ele tá um grande fã do Stephen King. E, assim, fomos ler esse livro e, tipo assim, ele tem toques de terror, de suspense, de uma misticidade muito grande dos afluentes do Rio Amazonas, dos ribeirinhos da nossa floresta. Então, pega um pouco do nosso folclore, do nosso misticismo. Então, assim, por exemplo, no primeiro capítulo eu fiquei com medo. Eu não sei tu, mas eu fiquei com muito medo. Eu fiquei tipo assim, e eu dali à noite. Aí eu, não. Aí depois, no dia seguinte, eu tinha um dia, eu li em um dia. Eu devorei esse livro. Por isso que eu falo que ele é gostoso. Ele não é leve, mas tu lê muito rápido, porque tem a nossa linguagem. É muito gostoso ver, tipo assim, o amazonês colocado nesse livro, sabe? Então, eu acho que eu entrei nesse clube do livro e eu fico muito feliz de entrar, porque eu morro de medo também, né? De livros de terror. Sim. Mas, assim, foi uma experiência super válida, porque se a gente não tivesse nele, a gente não teria tido contato com o autor, não teria tido contato com essa obra, e até mesmo com a Valer, que deu toda essa estrutura pra gente, que foi super acolhedora, né? Então, foi muito legal. Foi muito legal, muito bom. E isso só se proporciona por conta de uma leitura coletiva. Com certeza. Né? De troca de experiências. E eu tinha até falado sobre a questão de, até livros que a gente não gosta, quando a gente lê de forma coletiva, a gente tem uma experiência diferente. E aí entra um livro que eu li no Clube do Livro da Livraria Leitura, que acontece no final de todos os meses, e foi Nunca Minta, da Freida. Não foi um livro que eu gostei. Eu não gostei desse livro. Mas a experiência de compartilhar foi muito gostosa. Foi muito engraçado. Porque teve muita gente que também não gostou. Só que a gente estava todo mundo lá pra falar sobre. Pra dizer, eu não gostei disso aqui. Não, disso aqui eu gostei. Ah, isso aqui eu achei legal. Isso aqui eu achei terrível.
Então, essa experiência fez com que, mesmo que o livro, para mim, não fosse legal, não foi ruim de ler. Foi muito legal, foi muito engraçado, foi muito gostoso. Eu saí de lá tendo me divertido muito. Então, são 3 experiências que eu tive com leitura coletiva esse ano que fizeram a diferença em tudo. Tanto os livros que eu li que eu já tinha gostado, eu gostei muito mais, e um livro que eu li que eu não gostei, fez com que a experiência fosse boa. Uhum. Amiga, eu não sei como é a tua percepção, porque, assim, pra mim, são experiências diferentes para cada clube do livro. Então, por exemplo, eu pego o clube do livro da leitura. Tu pegou um livro que tu não gostou, só que eu sinto lá uma dinâmica e são pessoas que a gente não tem intimidade, não são exatamente amigos. Nós criamos amigos ali dentro. Mas assim, eu sinto uma dinâmica muito divertida lá. Sim. Não é eu não sinto uma disputa. E eu acho que tem esse clima mais leve lá. Um clima assim de, gente, vamos lá, o que vocês acharam? Também não é um clima de extrema profundidade, de nossa, a gramática desse livro. Que assim, acho que tem clubes de livros que trabalham isso. Sim. Mas eu acho que a vibe de um clube do livro muda entre si. Então, por exemplo, o clube do livro da leitura, para mim, tem essa vibe mais leve, mais interativa, mas assim, gente, vamos ler, independente se você gostou ou não, e vamos compartilhar opiniões. Claro, sempre respeitando, né, a opinião do outro. Por isso que às vezes eu tenho um pouco de receio de ir para o clube do livro de um livro que eu gostei muito e falar, também. E eu me sinto tranquila lá na leitura, porque eu acho que tem esse. Eu acho que se não gostarem de livro que eu gosto, eu não vou me sentir atacada. Eu acho que lá é bem dividido, sabe? Opiniões. Então me passa essa vibe. Aí eu vou te dar exemplo de outro clube do livro, que foi esse do Senhor das Moscas. Que é um clube que foi pela primeira vez, que é o Clube do Inquietos, recomendo muito. E pra mim ele tem uma vibe mais profunda. Interessante, nunca foi nesse. É porque são pessoas muito diferentes. E geralmente, por exemplo, a escolha desse livro foi o ganhador do Prêmio Nobel. Eu entrei principalmente no Inquietos porque eu sinto que são livros que eu não escolheria por livre e espontânea vontade. Tanto que eu não tenho vontade de recomendar um livro, porque eu quero livros assim que eu não pegaria na estante para ler assim, do nada quero ler esse livro. Senhor das Moscas eu nunca pegaria do nada para ler. E assim, e são opiniões muito diferentes. Cada um tem uma sacada individual que assim, como eu não me sinto, se eu tivesse gostado e alguém não tivesse gostado, eu não me sentiria desrespeitada. Mas ao mesmo tempo eu acho que eles têm um olhar mais afiado de falar, não gostei não. E, sabe, sem papas na língua. E aí, por que tu não gostou? E aí tem esse debate. Gera um debate diferente do debate da leitura. Isso. Ambos válidos, no caso. Com toda certeza. E aí eu acho que essa percepção me ajuda também a entender qual é o time do mês, qual é a leitura que eu quero ter do mês, qual é a vibe que eu estou nesse momento, do tipo, eu quero ler um livro só com os meus amigos, como que a gente tem, né? Sim. Porque às vezes a gente precisa também de um livro que todo mundo goste pra gente ler e compartilhar a experiência só entre amigos mesmo. Mas às vezes eu quero o clube do livro porque, eu tô sem inspiração para ler, alguém me dá uma indicação e eu quero compartilhar essa leitura porque eu quero ter uma meta para terminar o livro. E assim, acho que cada clube do livro tem uma dinâmica. Eu não sei como é que isso funciona para ti e se interferiu nas leituras que tu escolheu também ao longo do ano. Com certeza interferiu tudo isso, porque eu acho que, por exemplo, a leitura ela é muito mais diversificada, né? Os livros da não tem uma temática no Clube do Livro da Leitura. Mas, por exemplo, o Visagentos tem a sua temática. O Inquietos também vai para um lado um pouco mais de clássicos, né? Não tem uma temática muito bem definida, mas a gente vê assim, as escolhas de clássicos. Eu acho que uma das coisas do Clube do Livro que é muito legal é tu sair de uma zona de conforto se você quer. Isso. E é uma alternativa muito eficiente para isso. Então, por exemplo, o Visagentos, que eu também faço parte, eu entrei por 2 motivos. Primeiro, era do Kelly. Então, sempre apoiando os nossos amigos. Com certeza. Segundo, porque não seriam livros que eu leria por conta própria. Sabe? Porque são livros que não são o meu gênero e eu tenho muito medo de muita coisa. E eu me desafiei a ler os livros que foram propostos. E eu percebi que eu tenho menos medo do que eu achei que eu tinha. Amiga, é verdade. Tu lê mais livros de terror do que eu. Inclusive, estou muito orgulhosa de ti. Eu fico muito feliz, porque eu descobri um gosto que eu nem sabia que eu tinha. Eu gostei muito e eu quero ler mais. Né? Eu fico mais animada para os próximos livros. Então, é também até um autoconhecimento nessa relação de o que a gente gosta de consumir, o que a gente não gosta de consumir. Então, eu sinto que todo o clube do livro ele vai ter a sua característica. Então, eu gosto dessas diversidades, dessas diferenças. E até o motivo da gente entrar lá pode entrar na nossa escolha, como tu falou.
o Inquietos é um clube do livro que ele te atiça mais, que ele é um pouco, até talvez um pouco mais reflexivo. Então, se tu quer esse tipo de discussão, tu vai lá. Se tu não tá afim dessa discussão, tipo assim, não vou esse mês pra clube porque eu não tô afim desse tipo de discussão, tô afim de uma discussão diferente. E ótimo, porque existem várias formas de a gente discutir sobre o livro, então isso é muito legal. Queria saber quais são as tuas recomendações nesse sentido. Na verdade, não é nem recomendação, quais foram as tuas 3 principais experiências com o Clube do Livro esse ano até agora? Amiga, eu vou quase que copiar as tuas, por isso que eu até nem aprofundei muito, porque eu recomendo muito o livro do Weber, Nas Margens do Rio Amazonas. Foi uma experiência muito, muito, muito boa. E olha que eu cheguei atrasada no clube, então eu não peguei boa parte do debate. Mas então, consegui conversar com ele. Consegui conversar com ele. Nossa, que incrível, vai ser maravilhoso. Mas assim, mesmo não participando do debate, mesmo não falando muito, pra mim foi uma experiência muito, muito boa. Eu já falei bastante dele, né? Eu acho que a Cotar também, a trilogia foi gostosa de reler, porque eu já tinha relido os 2 primeiros, né? Então, assim, comentar com vocês foi muito bom. E eu acho que eu vou recomendar uma. Isso é só a leitura coletiva que tu fala? No momento é. Tá. Depois a gente fala das. Ai, amiga, eu vou recomendar um aqui que eu acho que talvez te surpreenda. Que foi Carrie, é estranho. Sério? Eu não sabia que tinha gostado tanto. Aí que tá, eu não gostei tanto. Foi a experiência. Foi a experiência. Perfeito. Gente, porque foi muito bom, porque assim, Carrie é um livro bem fininho, então eu li muito rápido. Ele é uma leitura muito fluida, é uma leitura quase, entre aspas, imatura do Stephen King, porque foi o primeiro, né? Então, assim, é rápido de ler, né? Não aprofunda tanto assim. Cara, mas debater ele, porque levou a gente para umas reflexões, gente, de feminismo, de religião, de filosofias, que foi muito legal. Então, assim, eu indico, por exemplo, por que eu indico? Tipo assim, eu quero ler com os meus amigos. Cara, lê esse livro. Ele é rápido, você vai debater, vai entrar numas perguntas que tu fica assim, cara, era só um livro, por que eu tô pensando em filosofia de vida? Então, assim, recomendo muito ele. E aí foi graças ao Viso Agentes que eu tive essa experiência. Cara, realmente, não tem como tu separar as experiências. Não tem. Antes, inclusive, aproveitando inclusive esse gancho, de antes da gente falar, pincelar sobre as outras leituras que a gente fez, também tivemos leituras solitárias, né? Que a gente carinhosamente definiu como leituras solitárias. Que também é bom, né? Que são experiências ótimo. muito boas também. Aí eu acho que tu teve até mais leituras solitárias do que eu. Foi metade, metade. Então eu queria saber quais foram as tuas experiências principais com as leituras solitárias. Cara, eu acho que eu vou falar da principal, porque as maiores indicações que eu tinha pra dar foram as que a gente leu coletivamente. Sim. Mas assim, uma indicação que me surpreendeu muito para a decepção da Carla foi a trilogia do Povo do Ar. Tchau. As pessoas vão achar que eu sou muito chata, só porque eu tenho um leve preconceito com essa trilogia por conta da Thaís. Não, tudo bem, assim, a gente... É verdade. É por isso que eu vou compartilhar a minha experiência solitária, porque eu li pela primeira vez em 2015, eu acho, 16, foi por aí. E eu odiei. Acho que foi 16, acho que lançou por ali. Foi por aí, né? É. 16, 17. Isso. E aí, assim, eu odiei, gente, porque ele é o tipo de livro que ou você ama ou você odeia. Eu entendo as pessoas que odeiam, porque eu já fui uma delas. E fiz a Carla ser uma delas. Cara, nunca li. Aí até eles mandavam uns trechos que ela... olha que vergonha. Eu olhava, meu Deus, que vergonha alheia. Eu nunca tinha pensado. Algumas coisas são meio absurdas. Mas eu passei pro time que ama, depois que eu reli por influência de uma... Eu esqueci o nome dela. Mas é porque eu só vi ela uma vez no Clube da Leitura. Mas do Clube do Livro. Mas foi Clube do Livro. Foi recomendação de uma pessoa do Clube do Livro, gente, da leitura. Que ela falou, tu gosta de fantasia? Lê esse livro. Aí eu, tenho certeza. Ela, lê esse livro. Tá bom, vou ler. E ela começou a falar e eu, beleza. Li, e assim, cara, foi uma experiência muito boa, solitária, porque no começo eu tava com vergonha. Eu tô lendo Príncipe Cruel, é uma grande hipócrita, falou mal que só dele tá lendo aqui agora. Então, assim, foi bom ter esse meu momento sozinha, lendo e tendo essa experiência sem influência. Porque, tipo assim, como tu falou, né? A gente acaba se influenciando pelas opiniões dos outros. Eu enxergo isso como uma coisa boa quando você, assim, deixa claro a sua opinião. Por exemplo, tu não gostou de Nunca Minta. Mas você é totalmente livre para mudar de ideia. Agora, o que eu acho um pouco... Assim, que eu espero que não aconteça é do tipo assim, você ficar com vergonha de falar que não gostou ou que gostou, porque a maioria tem uma opinião oposta à sua, né? Então, o Clube do Livro tá aí pra gente ter opiniões diferentes e tá tudo bem. Então, assim, eu gostei de ter essa leitura solitária porque foi um momento hipócrita de entender se eu tava gostando ou não, assim, de verdade, sem influências externas. Eu gostei. Gostei muito, eu recomendo muito pra quem gosta de fantasia. Devorou os 3, eu devorei os 3 seguidos e ainda continuei, porque é um esquema de pirâmide, gente.
cair no esquema de pirâmide. São 300 mil livros desse universo do mundo das fadas. E aí eu li um que ela até publicou antes do Príncipe Cruel, que é Tiff. Não sei pronunciar muito bem, desculpa. Esse aí me interessou mais. Esse aí é muito bom e é um livro único, entre aspas, porque você não precisa necessariamente continuar os outros. Ele finaliza ali, você consegue ficar bem lendo só ele. Então, essas são as minhas maiores recomendações do ano, apesar de que iniciei solitária feliz, terminei querendo comentar com todo mundo. E aceitando que podem não gostar, mas eu quero comentar, eu quero falar sobre. Vai ter, sim, Príncipe Cruel em algum clube do livro. Ai, meu Deus do céu. Te prepara, Vai cara. ser no nosso. E tu, amiga, leituras solitárias? Amiga, eu tive Uma só indicação. 2 leituras solitárias esse ano, tu acredita? Foram boas? Foram. Foram experiências diferentes, mas foram boas. E como sempre o contexto tá relacionado, né, ao que a gente sentiu em relação ao livro. Porque uma dessas leituras foi Suicidas do Rafael Montes, que na verdade era para ser uma leitura de Clube do Livro. Eu li para participar do Clube do Livro da Livraria Leitura, porém eu não pude ir no dia. Isso me deixou um pouquinho engasgada, porque eu queria falar algumas coisas, mas não pude. Porém, eu acho que ainda assim foi uma leitura que valeu muito a pena. Eu li em uma viagem, o que foi muito bom, porque ele é um livro pesado. Eu acho ele um livro pesado. Só que como eu estava em viagem, eu conseguia ler e depois eu conseguia me distrair. Então, o contexto do que eu li esse livro foi muito bom. E mesmo tendo sido uma leitura que eu ainda não consegui conversar sobre, eu gostei. Eu gostei, mas não é meu livro favorito dele, mas eu gostei. E eu li o livro do Matthew Perry, a biografia do Matthew Perry, né, a autobiografia, que é Amores, Amigos e Aquela Coisa Terrível. Amiga, tu leu muita coisa pesada esse ano, né? Porque Amiga. eu olho pro livro dele e eu tenho vontade de chorar. E eu chorei. E esse livro eu gostaria que tivesse sido um livro de clube do livro, sabia? Eu acho que desses 6 meses, eu só tive leitura coletiva e as que não foram coletivas eu gostaria que tivessem sido. Porque é um livro que eu tenho muita coisa pra falar, sabe? Que me deixou triste, que deixa um gosto um gosto agridoce, porque ele fala sobre a luta dele contra a dependência. E é um livro que era para terminar esperançoso, porque no final do livro ele tá limpo. Só que meses depois do livro lançar, ele morre. Tudo indica que foi overdose, né? Tudo indica. Na verdade, não é que não indica que foi overdose, mas tudo indica que ele estava fazendo de novo. Ele estava abusando de medicamentos mais uma vez. Eu não sei exatamente qual foi a causa da morte, mas ele estava de novo abusando de medicamentos. O que faz muito sentido com a questão de, depois de você ler o livro dele, você vê que ele tinha os seus altos e baixos. Só que o livro termina de uma forma muito esperançosa. Então, eu ler depois disso me deixou muito triste. É um livro que termina esperançoso, mas o futuro não foi assim. Então, eu sentia que eu precisava falar e ninguém perto de mim tinha lido. Então, eu sinto. Esse foi um livro que eu queria que tivesse sido uma leitura coletiva. Pra gente compartilhar o sofrimento. Amiga, por isso que eu te mando um meme no Instagram, que é assim, a minha amiga mandando um livro que traumatizou ela a vida inteira e dizendo que foi incrível, Por mandando isso eu eu ler. disse pra Thaís ler véspera. Inclusive, amiga, eu ia falar dele, tu acredita? Esqueci de falar, gente. Foi uma leitura solitária, entre aspas, né? Porque a gente acabou não conversando muito. Isso, a gente conversou um pouquinho. A gente não conversou sobre. Mas foi uma leitura solitária que foi muito boa. Gente, muito boa. Mas eu vou te dizer que eu fiquei com gosto amargo no final. Porque ele não tem final feliz. Assim, pô, tu pega o livro, a sinopse, tu não espera um final feliz. Mas acho, não é que nem que o final não foi feliz, achei o final muito corrido. Achei um final que pra mim precisava de mais. Então terminou um gosto muito amargo, mas o livro inteiro, gente, é muito bom. Tanto que emprestei pra minha cunhada pra ler, tá lá com ela. E, gente, é muito bom. Indico muito esse livro. E ele tem uma sinopse relativamente pesada, mas ele não é exatamente... eu não fiquei mal como eu acho que eu ficaria lendo Suicidas ou lendo a autobiografia do Matthew. É diferente, é diferente. É um pesado diferente. Mas, assim, levando em consideração que eu não sou mãe, eu acho que se eu fosse mãe... Porque a sinopse é sobre uma mãe que meio que abandona o filho na calçada, num surto de raiva que a gente vai entender depois, né? E aí ela tentando encontrar ele depois que ela saiu de carro e aí pegou muito trânsito, se arrependeu na hora, tentou voltar, não conseguiu. Quando ela chegou na calçada, ele não estava mais lá. O livro começa assim, a Carla me colou essa sinopse, falei, quero ler. Porque, não sei, mas ela falou sinopse, nossa, quero ler. E assim, se eu fosse mãe, acho que teria pegado muito mais. Mas ainda assim, ele é meio pesado. Eu acho também, mas eu amo esse livro. É que ele não entrou nesse ano que eu já ano passado, né? Mas foi uma das melhores leituras do ano passado. As nossas indicações são meio estranhas, né?
São um pouco tristes, um pouco pesados, mas temos a Cotar. Gente, eu sempre pago com a língua. Eu provavelmente vou pagar com a língua com a trilogia do... Como é que é o nome, menina? Príncipe Cruel. Príncipe Cruel. Porque eu paguei a língua com Trono de Vidro, eu paguei a... Trono de Vidro nem tanto, eu nunca Eu vou ter que falei mal de pagar Trono de a Vidro. língua. A Thaís tá me devendo Trono de Vidro. Eu paguei a língua com a Cotar e eu paguei a língua com De Sangue e Cinzas, né? Nossa, muito? Porque... Tá, por isso que eu confio. Então, assim, talvez eu... Mas eu tenho um limite pra ler muito seguido coisas que vão fazer eu pagar com a língua. Entendeu? Tudo bem, ano que vem eu te dou esses 6 Tá, meses me aí dá de 6 meses preparação. pra descansar um pouco. Mas, amiga, pra gente encerrar essa nossa retrospectiva de meio ano, me fala rapidinho os livros que tu não comentou, mas que tu leu esse ano, só pra gente ter aí algumas indicações ou não. Tudo bem, eu vou falar... Não tem mais muito, né? Eu, basicamente, o que A gente tem... leu muitos livros parecidos também. Sim. Eu, basicamente, não falei de Salem, porque foi um livro que eu abandonei. Não é culpa do livro, mais uma vez. Se bem que, realmente, ele é um pouco maçante em quesito de fofoca de vizinhança. Eu amo. Carla... E o outro, assim, que eu não comentei foi Quebrando Gelo, que foi uma leitura que eu abandonei. E que eu não me arrependo de ter abandonado. Eu acho que se eu tivesse lido até o final, eu ia falar, perdi tempo de vida de serviço para literatura. Mentira. Quem gostou, gente, me perdoa, mas, ai, gente, é o suprassumo do clichê maçante. É uma coisa, assim, que... muito irreal, muito clichê. Entendi. Foi tipo assim, olha que eu gosto de romance irreal, assim. A gente vai ler romance, a gente nunca espera a realidade, porque a realidade é uma merda. Mas a gente Nossa, ela tá bem, ela tá esperançosa hoje. Mas enfim, a gente quer uma fuga da realidade, mas foi demais Quebrando o Gelo. Então, assim, não recomendo, gente. É a recomendação que eu não dou. É isso, assim, o resto do ano foi incrível. Cara, eu acho que pra mim, realmente, não tem mais muitos livros que não foram comentados aqui que eu li, porque eu também li Carrie, eu também li Salem, mas eu amei Salem, eu achei maravilhoso. Eu entendo as pessoas falam que é maçante, porque de fato, às vezes o Stephen King demora muito nos negócios, tipo assim, ai amigo, não precisa. Nesse caso, em fofocas, assim, de cidade pequena, ele se Cara estende... dele, né? Que não precisava, mas eu particularmente gosto muito. Fofoqueira. Fofoqueiras. Eu gosto muito. Então, adorei Salem. E o único... Acho que foi o único que tava faltando... Ah, e o Homem de Giz. O Homem de Giz eu também li por conta do Visagentos. E ele só não foi um livro que eu digo, tipo assim, ai, gente, esquecível, porque foi do Visagentos. Porque senão eu vou admitir que ele seria um livro meio esquecível pra mim. Porque eu não achei nada demais. Eu não achei ruim, mas eu também não achei nada demais. Tiveram coisas que pra mim eu não comprei. E definitivamente é um livro. Existe. Ele é um livro que existe, definitivamente. Mas ele não é esquecível porque eu lembro da discussão no Visagentos. E a discussão foi legal. Eu saí, encontrei o Quero, encontrei o pessoal, a gente lanchou. Então, tudo isso faz eu lembrar do livro de uma forma afetivamente positiva. Amiga, a gente tá muito cadelinha de Clube do Livro. Quanto mais, melhor. Quanto mais, Daqui a cara, pouco, quanto mais... a gente não vai conseguir mais ler os livros, todos os livros que a gente quer ler Com no mês. certeza, eu tô escolhendo a gente o clube que eu vou participar. Amiga, mas sabe o que é? A gente tá enfatizando muito isso, porque só quem tá dentro do clube do livro sabe. É muito bom. Uma experiência muito boa. A gente tá parecendo vendedor, que assim, você precisa comprar. Dito isso, nós estamos sendo patrocinados pelos clubes. Quem dera. Mas é porque é muito bom, uma experiência muito gostosa. É uma experiência muito... O último livro? Amiga, não tem, na verdade. Eu achei que tinha, mas não tem. O Homem de Giz foi o único outro livro que eu li, que não foi comentado aqui ainda. Mas vamos ver como é que vai ser esses próximos 6 meses, né? Entendi. O que a gente vai ler de Clube do Livro, de forma solitária também. Para encerrar esse episódio, a gente queria só dizer o que a gente já estava dizendo aqui, que era, se você nunca participou de um clube de livro, participe. Dê uma chance de participar de um clube de livro. Gente, sim. Principalmente para quem não tem muito hábito de leitura, quem tem dificuldade de terminar um livro, dificuldade de se concentrar e finalizar a leitura, sabe? Ou de arrumar um tempo. Eu acho que o Clube do Livro tem me ajudado muito a manter metas. Então, por exemplo, a maioria dos livros que eu li porque eu tinha uma meta, entre aspas, para cumprir. E, de certa maneira, isso me incentivou a continuar. Mesmo que eu estivesse gostando, eu acho que eu ia pegar no celular, eu ia fazer outras coisas da vida e ia me distrair. Então, assim, ter uma meta me ajudou muito. E, assim, acho que a primeira experiência de Clube do Livro que eu tive, eu fui porque... pela Carla.
basicamente. Ela falou, vamos. Aí eu, tá, vamos. Fui assim, meio, tudo bem. Eu não gosto muito de... Eu sou uma pessoa meio extrovertida, mas não sou tanto. Eu tenho uma bateria social meio limitada. Então eu imaginei assim, meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir aguentar falar muito tempo. Grande mentira. Eu aguentei, quero mais. É um vício, gente. Você começa, você não quer parar, porque é muito legal compartilhar essas experiências. Ouvir experiências dos outros e às vezes, por exemplo, eu não entendo uma coisa e alguém vai lá e me explica. E é muito legal porque eu não me sinto julgada por não ter entendido, sabe? É claro que varia de clube do livro, mas todos que eu tô, eu me sinto muito bem acolhida. Então, assim, indico muito, de verdade. Tanto para quem lê, para quem quer ler, para quem é introvertido, para quem é extrovertido. Enfim, é uma experiência transformadora. Me sinto, tipo, outra pessoa. E se você não se dá bem em um clube do livro, não precisa achar que todos os clubes do livro são assim. Você vai encontrar um que faz sentido para ti, em relação a tema, em relação à forma de mediação. Dinâmicas de falas, né? E, enfim, deixamos aqui a nossa recomendação, né? Por favor, comentem com a gente quais são as leituras de vocês, quais foram as leituras de vocês desse ano até agora, se vocês participam de um clube do livro, se vocês gostariam de participar, se vocês querem recomendações de clube de livro A gente também. vai deixar os arrobas dos clubes de livros que a gente de todo participa. mundo bem aqui. E espero que vocês nos acompanhem no próximo episódio. E no próximo vai vir uma live inteira, não só 15 minutos de live, tá certo? Tá certo. Amém. Beijo. Tchau, gente. Até a próxima.